Olá, bom dia a todos. Me chamo Gustavo Kuster e estou aqui hoje para fazer a reflexão em torno de um tema espírita, como a nossa casa, o grupo de estudos espíritas Rita de Cássia, tem mantido ao longo de toda essa pandemia. De segunda a sábado, a nossa casa tem subido para o seu canal no YouTube uma palestra a respeito de algum tema, sendo esse tema abordado à luz da doutrina espírita. E hoje é a minha vez de fazer essa reflexão com vocês. Antes de fazermos a prece, para que a gente possa propriamente começar a reflexão, eu gostaria de dizer que a nossa casa, como todos bem sabem, ela, na sua sede no Leblon, ela tem as suas atividades presenciais suspensas por conta da pandemia. Porém, a casa continua ajudando aquelas pessoas na comunidade da Rocinha, que nós sempre fizemos. E, portanto, é muito importante que, na medida do possível, a gente se mantenha conectado com a nossa casa, com as campanhas que a casa divulga no Instagram. Quem não nos segue no Instagram, vai lá e segue lá no Instagram. Assim como também divulgamos no site da nossa casa, www.rita.org.br. É importante para que a gente consiga manter a nossa ajuda, principalmente nesse momento de pandemia, em que tantos perderam as suas possibilidades de trabalho, ou tiveram suas possibilidades de trabalho muito reduzidas. Fica aqui o nosso pedido para que vocês, na medida do possível de cada um, continuem nos apoiando e sustentando a nossa casa. Vamos então fazer a nossa oração para começar a nossa reflexão dessa manhã de segunda-feira. Jesus, Mestre querido, nós te rogamos, Senhor, que as tuas bênçãos possam se derramar sobre todos nós que nos conectamos nesse momento, através da tua imagem, ao nosso Rita de Cássia. Que os espíritos benfeitores, trabalhadores da seara do Rita de Cássia, possam adentrar cada um dos lares aqui conectados, envolvendo cada um de nós, nas bênçãos de luz, nas bênçãos de serenidade, para as nossas mentes, para as nossas emoções, para que nos próximos momentos, Jesus querido, à luz da doutrina espírita, possamos refletir sobre o tema proposto. Que seja então, Mestre querido, na tua bênção, na proteção dos guias e dos mentores espirituais do nosso Rita de Cássia, que nós possamos, de nossa parte, iniciar a reflexão dessa manhã de segunda-feira, guardando a paz e a serenidade em nossos corações. Bom, que Jesus, que é o amigo incondicional das nossas vidas, nos proteja e nos abençoe agora e sempre. A reflexão dessa manhã vem do Livro dos Espíritos. São 3 questões apenas, pequenas, bem diretas, tanto na forma de perguntar quanto na resposta que os Espíritos dão. E eu gosto demais desse tema. Eu gosto desse tema por alguns motivos. Primeiro, porque ele permite que a gente, ao estudar esse tema, transcenda um pouco os parâmetros, os ditos parâmetros de normalidade colocados para a sociedade, colocados pela sociedade para nós. Esse é um motivo que eu gosto. O outro motivo é porque ele demonstra a profundidade das questões trazidas por Kardec, mas principalmente a profundidade e o impacto que as respostas trazidas pelos espíritos podem ter, se assim quisermos, na nossa forma de enxergar a vida, na nossa forma de viver. São questões que nos ajudam a quebrar um pouco mais essa visão, às vezes, tão materialista que temos da vida na Terra, mesmo quando nos dizemos espíritas, cristãos, católicos, enfim. Mesmo quando damos alguma denominação
para a nossa forma de pensar. Eu estou me referindo às questões 200, 201 e 202, que tratam do sexo nos espíritos. Na verdade, sexos, no plural, nos espíritos. Kardec vai abordar a espiritualidade superior a respeito dos sexos nos espíritos. Mas antes de entrar nesse tema, que é um tema complexo por conta dos preconceitos e dos tabus que temos na área da sexualidade, eu queria dizer duas coisas. Primeiro, eu vou me apoiar, sem a menor sombra de dúvida, nas questões do Livro dos Espíritos. Então, se você tem ele aí na sua casa, pega ele lá para acompanhar comigo aqui a leitura. São questões pequenas, então eu vou ler. E vou também trazer dos guias espirituais Emmanuel e André Luiz textos preciosos das décadas de 60 e de 70. Para a gente ver que os espíritos não têm preconceito com relação a esse tema. Muitas vezes esse preconceito está em nós. E vou me permitir ler também, para que não soe o que eu vou falar aqui apenas como uma opinião pessoal, mas como um entendimento que está no Livro dos Espíritos e está em obras complementares tão relevantes como Vida e Sexo, de Emmanuel, e Sexo e Destino, de André Luiz. Vida e Sexo é de 1970 e Sexo e Destino é de 1963. Para que a gente entre no tema, eu quero primeiro abordar 5 pontos. Antes de ler a primeira questão, antes de ler a questão 200, eu queria abordar 5 pontos fundamentais na doutrina espírita para que a gente consiga olhar esse tema. O primeiro ponto está logo na introdução do Livro dos Espíritos. É responder a seguinte questão: o que nós somos? O que nós somos? Ora, enquanto encarnados, logo no item 2, se não me engano, da introdução do Livro dos Espíritos, Kardec vai escrever que o homem encarnado pode ser dividido em 3 partes. Espírito, que efetivamente é o que ele é o que orienta, é o que sente, é o que pensa, é o que vive. Corpo físico, que é a manifestação, que é um instrumento, que é a ferramenta através do qual o espírito se manifesta no mundo encarnado. E o perispírito, que é o elo de ligação entre o espírito e o corpo físico. Então, primeiro, Kardec ressalta, logo na introdução do Livro dos Espíritos, que nós somos, se pudéssemos ser divididos em 3 partes: espírito, perispírito e corpo físico. O ser encarnado. Um segundo ponto que ele chama atenção é que todo espírito que precisa ainda se juntar à matéria para progredir, esse espírito é chamado de espírito errante. Espírito errante não é o espírito que erra. Essa é uma piada boba e sem graça, mas o espírito errante é o espírito da primeira e da segunda ordem, ou a depender da forma que a gente olha, da terceira ordem dos espíritos imperfeitos e da segunda ordem dos bons espíritos. Esses 2 grupos ainda precisam, em algum grau, se conectar à matéria para evoluir. Esses são os chamados espíritos errantes. O espírito da primeira ordem, que são os espíritos puros, estes não precisam mais se conectar à matéria para evoluir. Eles podem até fazer isso. Se for uma missão, se for uma ajuda a uma coletividade, eles podem fazer isso. Jesus, por exemplo, né? Ele se conecta à matéria para promover toda a evolução, ou toda a base de evolução para um globo, para milhões de espíritos, bilhões de espíritos. Portanto, espírito errante somos todos nós que ainda precisamos reencarnar. Segundo ponto, a doutrina espírita, ao contrário de muitos outros pensamentos, principalmente na vertente religiosa, e aí também a vertente religiosa da doutrina espírita, ela não proíbe absolutamente nada.
É um equívoco a gente dizer assim, a doutrina espírita proíbe o aborto, a doutrina espírita proíbe o suicídio. Não, ela não proíbe. Ela esclarece a consequência dos nossos atos. É bem diferente. Né? Não é a mesma coisa. Ela entende que todos nós temos a liberdade de obrar e de fazer as nossas escolhas. Porém, ela esclarece que essas escolhas têm consequências pesadas de acordo com o grau de responsabilidade que eu tenho em cada atitude. E isso é muito importante para a gente entender. Porque muitas das vezes a gente olha, principalmente em algumas questões, como a que a gente vai abordar hoje, e aí a gente pode correr o risco de dizer, como alguns pensamentos religiosos dizem, esse tipo de atitude é reprovável, esse tipo de atitude é condenável, a doutrina espírita proíbe isso. Não. Não há esse entendimento na doutrina espírita. Nós somos livres para obrar. Nós somos livres para escolher. O que a doutrina espírita nos faz é esclarecer a consequência dos nossos atos. E ainda ressalta que não há uma conexão bionívoca. Esse ato praticado por A, B, C, D é sempre igual e a consequência é sempre a mesma. Não. A consequência do ato ela depende diretamente do que eu sou como espírito. Depende diretamente do meu grau de consciência, do meu grau de responsabilidade, do meu nível evolutivo, intelecto, moral. Todas as questões são ponderadas. Então esse é um ponto relevante. Quando a gente olha para Jesus, que é o nosso modelo, né? Jesus é o nosso modelo e guia, e o modelo e guia da doutrina espírita está lá na questão 625, se não me engano é essa. Se não, depois deem uma olhada e me corrijam lá. Leiam todo o livro dos Espíritos, encontra a questão e fala, Gustavo, você errou essa daqui. Quando Kardec pergunta qual o modelo ideal para a humanidade, eles vão dizer, observa Jesus. E se a gente vai observar Jesus, a gente vai ver que Jesus não escolhia aqueles que o seguiam no sentido de dizer assim, você pode me seguir, você não pode me seguir. Ele chama os 12, ok, os 12 apóstolos. Mas os discípulos, aqueles que vão segui-lo, ele não escolhe. Ele não diz assim, você não pode me seguir. Quando ele encontra alguém que é julgado pela sociedade como equivocado, ele olha para essa pessoa e pergunta, cadê aqueles que te acusam? Eu não te acuso. Levanta, segue adiante e procura não cometer mais erros. Jesus tem entre seus seguidores cobrador de imposto. Jesus tem entre o considerado o seu maior divulgador um homem que cometeu assassinato. Paulo, apóstolo, quando antes de se converter, conduz o processo de apedrejamento de Estevão, considerado o primeiro mártir do movimento nascente do cristianismo, do que viria a ser o cristianismo. Então, e isso é bem característico quando Jesus fala assim, não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Os sãos não precisam de médico, são os doentes que precisam de médico. E aí fica já uma provocação. Quem são os doentes? Quem são os que precisam de médico? Se a gente voltar logo na questão acima, quando eu me referi a espírito errante, ou seja, todo espírito que ainda precisa reencarnar, tomar um corpo de carne ou se conectar em algum grau com a matéria para progredir, doentes são todos aqueles que ainda precisam. Portanto, todos nós encarnados na Terra poderíamos ser enquadrados. Resta saber se a gente consegue se enxergar assim. Porque só quando a gente enxerga que a gente precisa transformar algo, é que a gente transforma. Só o doente que reconhece que tem uma doença é que vai conseguir tratá-la. Só aquele que reconhece que precisa aperfeiçoar esta ou aquela característica é que vai aperfeiçoar.
Senão não vai aperfeiçoar nada, vai continuar do jeito que está. O terceiro ponto é que o foco da doutrina espírita não é o outro. A doutrina espírita não existe para que eu analise o comportamento do outro e diga, você está errado, você errou aqui, você errou ali, de acordo com a questão 1009 do Livro dos Espíritos, você está equivocado. Não. Porque também alguns pensamentos religiosos, e aí considerando sempre a vertente religiosa da doutrina espírita, porque ela é mais do que isso, né? Mas considerando aqui a vertente religiosa, comparando com outras, isso existe em outras. Mas a doutrina espírita, ela tem um mecanismo e ela tem um propósito de autotransformação. A doutrina espírita existe para que eu me transforme na minha forma de pensar, de viver e de agir. E não para que eu transforme o outro. Eu posso, como os próprios espíritos falam para Kardec, observar a atitude do outro e aprender com ela. Mas fazer isso para mim, não para julgar e analisar o outro. O quarto ponto. As respostas do Livro dos Espíritos, as 1018, 1019 respostas, elas, às vezes, elas variam a referência que os espíritos dão na resposta. Às vezes, a referência dos espíritos são os espíritos da primeira ordem, os espíritos puros. Às vezes, a referência dos espíritos são os espíritos errantes. E isso não é claramente escrito. Então, a gente precisa ler o livro para perceber, olha, aqui essa resposta está direcionada para os espíritos puros. Por exemplo, quando eles dizem que os espíritos se transportam na velocidade do pensamento. Basta ele pensar que ele está no lugar. Isso, obviamente, são os espíritos puros. Não são espíritos errantes. E o quinto ponto, que é o meu ponto predileto de todo o livro dos Espíritos, é a questão 132. Qual o objetivo da encarnação? A gente tem poeticamente dito na sociedade, né, que meu objetivo é plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Não necessariamente nessa ordem. Isso é muito poético, isso é muito bonito, porém esse não é o objetivo da encarnação de acordo com a doutrina espírita. Isso pode ser um anseio muito bonito de se ter, mas não é o objetivo da encarnação. O objetivo da encarnação é progredir. Progredir intelectualmente e moralmente. Considerando o meu momento de nascimento, de entrada na encarnação e o momento de término daquela experiência na Terra, eu olhar e poder dizer assim, olha, eu entrei nesse patamar aqui intelecto moral e estou saindo assim. Esse é o objetivo, é eu me transformar. E para a doutrina espírita, o único caminho possível é o amor. Não tem outro caminho. O amor é o único caminho. Por quê? Porque a doutrina espírita tem como modelo e guia Jesus. E para Jesus o amor é o único caminho. Não tem outro caminho. Logo, o fim de todo espírito é o estado de espírito puro. Como fala Paulo na questão 1009 do Livro dos Espíritos, o destino de todo ser é orbitar em torno da divindade, numa alegoria belíssima, numa imagem belíssima que fixa na nossa mente, né? Deus, a divindade, aquele sol que irradia, um poder de gravidade e aqueles planetas todos de forma harmônica orbitando em torno do Sol. A imagem é belíssima e é Paulo, o apóstolo, na resposta na questão 1009. Ou ainda na questão 1006, quando eles vão dizer sair do estado de inferioridade e alcançar o estado de felicidade ou de perfeição. Do átomo ao arcanjo. Portanto, o nosso objetivo na encarnação é nos transformarmos em pessoas melhores intelectualmente, moralmente, e o único caminho para isso é o amor. Portanto, toda vez que o amor estiver na base da minha ação, eu estou no caminho do progresso. Toda vez que o amor estiver na base, no fundamento da minha ação, e aí quando eu falo amor, eu estou me caracterizando como Paulo,
na carta aos Coríntios, né? Aquele sentimento no estado mais nobre que a gente puder imaginar, eu estou no caminho do progresso. Dito isso, vamos para o Livro dos Espíritos. E vamos para o nosso tema, Sexos nos Espíritos. Percebe que já no título, Kardec não quer fechar a questão, né? Kardec, porque biologicamente na Terra, nós podemos falar de sexos, né? O sexo biológico masculino, quando uma pessoa nasce com um corpo biológico que possui a genitália masculina. E sexo biológico feminino, quando uma pessoa nasce e o seu corpo biológico possui a genitália feminina. E temos ainda a ambivalência, quando a pessoa nasce sem uma clara demonstração de um sexo biológico predominante. Mas vamos ler a pergunta 200 que Kardec faz aos espíritos. Tem sexos os espíritos? Novamente, ele abre a questão, ele não limita na pergunta. E aí os espíritos vão dizer: não como entendeis. Não como entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Ora, então ele já começa dizendo o seguinte: o espírito, e aqui ele está se referindo ao errante, não tem sexo como nós entendemos. E como é que nós entendemos sexo na Terra? Tem mudado bastante, mas até então é o sexo biológico. Tem uma batalha constante para que isso mude, mas até então é sexo biológico. Como eu coloquei, se eu tenho a genitália masculina, eu sou homem. Se eu tenho a genitália feminina, eu sou mulher. Sexo como entendeis, sexo biológico. Então eles estão dizendo, os espíritos não têm sexo biológico. Primeiro ponto. Pois que os sexos dependem da organização. Então aqui eles já estão fixando, o que vocês estão chamando de sexo na Terra é limitado à organização biológica. É quase como se eles estivessem dizendo assim, eles dizendo assim, a visão que vocês têm de sexo é uma visão materialista. Porque a visão que vocês têm de sexo, ela se limita ao corpo biológico, ao corpo físico. E aí ele continua. Há entre eles, ou seja, há entre os espíritos, amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Ora, o que seria amor baseado na concordância dos sentimentos? Aqui ele está transcendendo, quando ele vai falar do amor entre os espíritos, ele está transcendendo a forma. Ele está dizendo que os espíritos se amam independente da forma. Porque o amor que norteia esses espíritos é o amor que tem como base a concordância dos sentimentos. Não é a forma que determina quem eu posso e quem eu não posso amar como espírito. Mas é o sentimento, e aí a gente volta mais acima, o amor, que ele cita, que determina quem que um espírito ama e quem que ele não ama. Parece uma coisa meio óbvia, mas quando a gente olha a lógica da Terra, não é óbvio assim. Né? Emmanuel, no livro Vida e Sexo, e eu vou me permitir ler pequenos trechos porque ajuda a gente a refletir, sobre esse ponto ele escreve assim, esse texto é de 1970. Ante os problemas do sexo, é forçoso lembrar que toda criatura traz os seus temas particulares com referência ao assunto. Então ele está dizendo, olha, todos os seres encarnados na Terra, em maior ou menor grau, têm as suas questões relativas ao sexo. A vida espiritual pura e simples se rege por afinidades eletivas essenciais. No entanto,
através de milênios e milênios, o espírito passa por imensa fileira de reencarnações, ora em posição de feminilidade, ora em condições de masculinidade, o que sedimenta o fenômeno da bissexualidade, mais ou menos pronunciado em quase todas as criaturas. Olha que sensacional esse texto de Emmanuel Friso, de 1970. Ele está dizendo o seguinte: considerando que nós já tivemos dezenas de centenas de encarnações, que já reencarnamos em corpos masculinos e em corpos femininos, como espírito, usando a palavra dele, o fenômeno da bissexualidade, ele sedimenta em mim. Ele se sedimenta em mim, porque hoje eu, Gustavo, em encarnações passadas, certamente ocupei corpos femininos, Maria, Antônia, Júlia, e tive as experiências femininas. E se a gente voltar e perceber que hoje a nossa sociedade até tem uma tentativa, um esforço de igualar, vamos dizer assim, as responsabilidades dentro de um lar, ou dentro da própria sociedade de maneira mais ampla, do homem e da mulher. Ainda é muito díspare, mas existe um pouco dessa tentativa. No passado, a mulher era totalmente enquadrada e o homem totalmente enquadrado em padrões determinados pela formação biológica. Volto na introdução do Livro dos Espíritos. O que somos? Somos um espírito que tem um corpo de carne. É isso que nós somos. E aí quando ele fala que os espíritos não têm sexo, como nós entendemos, eles estão dizendo assim, não existe espírito macho e espírito fêmea. Não existe espírito homem e espírito mulher. Conquanto do nosso nível evolutivo, eu posso, ao desencarnar, apresentar uma forma masculina ou uma forma aparentemente feminina. Muito mais como consequência do meu estado ainda de inferioridade do que efetivamente, como ele mesmo diz, fruto de uma organização diferente. Portanto, quando os espíritos dizem aqui para Kardec que não há sexo como nós entendemos, e depois, quando Emmanuel vai dizer do fenômeno da bissexualidade, eu vou me lembrar da música lá, acho que é do Pepeu Gomes. Ser um homem feminino não fere o meu lado masculino, guardadas as devidas proporções. É isso que ele também está dizendo. Mas olha, eu tenho características mais acentuadas às vezes de um lado e do outro, e isso é normal no meu processo evolutivo. Um processo evolutivo saudável, vamos colocar assim, essas encarnações elas se alternam de tempos em tempos. E as experiências se alternam. E se alternando, as vivências se alternam. Assim como os aprendizados. Assim como os aprendizados. Então esse é o primeiro ponto que essa questão traz para nós. Na segunda, 201, ele vai aprofundar a pergunta. Ele vai perguntar assim: em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? Aqui ele está falando do espírito errante. Por quê? Logo na pergunta a gente vê. Em nova existência. Quem tem nova existência? Quem precisa de nova existência? O espírito errante. Então ele está falando de nós. A menos que a gente tenha algum puro espírito assistindo essa reflexão agora aqui pela manhã de segunda. Tirando fora esse, todos os outros que estão assistindo são espíritos errantes. Então nós, como espíritos errantes, é essa a pergunta. Agora eu aqui nesse corpo biológico masculino, na próxima encarnação posso tomar um biológico feminino? Dê certo. São os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Ora, portanto, já aqui nessa época, em 1857, que é a primeira edição do Livro dos Espíritos, essa questão já estava lá, os espíritos lançam a base para que hoje a nossa sociedade tenta discutir, de dizer assim, direitos iguais para homens e mulheres. Que se resguarde a diferença da força física do corpo biológico masculino, naturalmente maior, na grande maioria das questões, porém,
nas demais questões, principalmente nas tarefas intelectuais, nas tarefas que demandam qualquer tipo de reflexão e atividade intelectual, não há diferença, porque são espíritos. Logo, a discriminação que muitas mulheres sofrem hoje no campo profissional, na ótica dos espíritos, já não deveria existir desde a época de 1857, desde a época do Livro dos Espíritos. Mas eles vão mais fundo. Quando eles falam que são os mesmos os espíritos, aí eles reforçam aquilo que eu estava falando no 201, não existe espírito homem e espírito mulher. Ele reforça que a gente pode reencarnar nos dois e que as polaridades diferentes que às vezes um espírito apresenta são fruto das vivências maiores ou menores neste ou naquele sexo biológico. Neste ou naquele sexo biológico. Então, esse ponto é importante a gente entender. Né? Que as muitas vivências que nós tivemos, às vezes mais calcadas num sexo biológico do que em outro, podem acentuar uma característica maior considerada masculina ou considerada feminina. Mas que mesmo esse fenômeno, né, é um fenômeno normal, é um fenômeno natural na ótica dos espíritos, considerando o processo evolutivo como um todo. E aí, mais adiante, aqui, agora já vou ler um trecho do livro Sexo e Destino, de André Luiz. Esse aqui é um pouco mais antigo, esse aqui é 1963. Nesse aqui, André Luiz vai escrever assim, através de Chico Xavier. Empenhou-se a repetir que na crosta planetária os temas sexuais são levados em conta na base dos sinais físicos que diferenciam o homem da mulher e vice-versa. No entanto, ponderou que isto não define a realidade integral. Porquanto, regendo esses marcos, permanece um espírito imortal, com idade às vezes multimilenária, encerrando consigo a soma de experiências complexas, o que obriga a própria ciência terrena a proclamar presentemente que masculinidade e feminilidade totais são inexistentes na personalidade humana, do ponto de vista psicológico. Homens e mulheres em espírito apresentam certa percentagem mais ou menos elevada de característicos viris e feminis em cada indivíduo, o que não assegura possibilidades de comportamento íntimo normal, e esse normal está diferenciado aqui, para todos, segundo a conceituação de normalidade que a maioria dos homens estabeleceu para o meio social. Como eu estava comentando, o que André Luiz está querendo dizer aqui é o seguinte: olha, esses padrões de normalidade que vocês criaram na Terra, na verdade, eles forçam que as pessoas padronizem ou tentem enquadrar os seus comportamentos em padrões. E esse enquadramento é que não é normal. E isso é que é problemático. O adequado seria você poder viver sem ter a necessidade de se enquadrar neste ou naquele padrão. Ainda hoje, a gente vai ter essas discussões de que menino veste azul, menina veste rosa, menino joga futebol, menina toca piano, menino não chora, mulher precisa ser protegida. Todos os seres precisam ser respeitados. Todos os seres. Porque, novamente, o que nós somos? Nós somos um corpo biológico? Ou nós somos um espírito? E é interessante que em 2021,
a gente está voltando a 600 anos antes do Cristo. Sócrates, quando ele vai começar uma discussão com Platão, e está lá no livro A República, sobre o que somos, corpo ou mente ou alma. Ele colocava mente e alma como sinônimo. O que nós somos? E, obviamente, ele vai, através da reflexão, chegar à conclusão de que somos uma alma e que o corpo é só um instrumento de manifestação dessa alma. Isso, um filósofo grego, 600 anos antes do Cristo. E a gente, hoje em dia, quer limitar a nossa discussão a esse ponto. Quer limitar a nossa discussão ao ponto de que somos um corpo. E que esse corpo só pode manifestar o seu amor, ou só pode viver o seu amor dentro de determinados padrões. Na década de 60 e 70, André Luiz já diziam que isso gera um padrão de anormalidade, e não o contrário. Questão 202. Quando errante, todos já sabemos o que é errante, né? Quando errante, prefere o espírito encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Então, Gustavo aqui morreu. E aí vou preparar a minha próxima encarnação. Eu vou preparar e vou preferir nascer como homem novamente? Ou vou preferir nascer como uma mulher? Resposta dos espíritos. Isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Aqui a gente tem que fazer um parêntese. Aqui eles estão falando de espírito errante, ok, mas espírito errante um pouco mais esclarecido. Porque, como a gente já sabe, estudando doutrina espírita, não é porque eu desencarnei que eu me tornei um espírito puro, ou um espírito elevado, ou um espírito com ampla visão da vida. Muitas das vezes um espírito que tem uma tendência fortemente machista e que se vê como homem, única e exclusivamente, biologicamente falando, ao desencarnar, esse espírito vai ter muita dificuldade de aceitar a experiência no sexo oposto. Vai ter muita dificuldade de lidar com isso. E muitas das vezes vai sequer considerar a possibilidade num planejamento reencarnatório junto com o seu espírito mentor. Então, para esse espírito não é simples essa transição. Mas, para muitos, como eles colocam aqui, pouco importa, porque ele vai querer saber o seguinte: o que é mais importante? Quais são as experiências que eu preciso vivenciar? E essas experiências vão ser na sociedade onde eu preciso reencarnar, mais facilmente experimentadas num corpo masculino ou num corpo feminino. Ou seja, o corpo passa a ter um papel que ele tem, que é o papel de ferramenta, de instrumento para o meu progresso. E quem eu sou? O espírito. O corpo é importantíssimo, porém ele é um instrumento. Ele não é o fim em si mesmo. O fim é o progresso. O corpo é um instrumento, ele não é o fim em si mesmo. E é importante a gente ter isso em mente nessas discussões, principalmente quando a gente fala de questões como essa, sexo nos espíritos. E quando muitas das vezes a gente vai falar de relacionamento entre os espíritos, sejam esses espíritos encarnados, sejam esses espíritos desencarnados. Kardec tem um comentário, ele complementa dizendo assim: os espíritos encarnam como homens ou como mulheres porque não têm sexo. Ou seja, Kardec reforça esse ponto. Conquanto, volto a dizer, no nosso estado evolutivo, muito provavelmente ao desencarnarmos, a gente vai se enxergar como um homem ou mulher, a depender da sua última encarnação. André Luiz, quando desencarna, se enxergou como homem. Porém, quanto mais evoluído o espírito é, mais ele percebe que ele teve outras encarnações. E a depender do seu grau evolutivo, ele pode querer tomar a forma de um sexo diferente do que ele teve na última encarnação. De repente ele pode querer recordar e se manifestar com a aparência que ele teve há 3, 4 encarnações atrás. E é um sexo biologicamente oposto do que ele tem agora. Mas o que eles ressaltam é que não há diferença para o espírito. E que não há espírito homem e espírito mulher. Há espírito.
Então, retomando Kardec, no comentário da 202. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres porque não têm sexo, visto que lhes cumpre progredir em tudo. Cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais, e com isso, ensejo de ganharem experiência. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. Ainda mais quando a gente vai falar das sociedades ainda tão fortemente machistas. Olha só o que Emmanuel, porque o nosso tempo voa, olha só o que Emmanuel escreveu no livro Sexo e Destino. Emmanuel não, André Luiz, perdão. E reforço, 1963. Ele escreveu assim: acrescentou, no entanto, que no mundo por vindouro, aqui ele já está falando do mundo de regeneração, no mundo por vindouro, os irmãos reencarnados, tanto em condições normais, quanto em condições, e aí em caixa alta e totalmente diferente, em condições julgadas anormais, serão tratados em pé de igualdade, no mesmo nível de dignidade humana, reparando-se as injustiças associadas há séculos contra aqueles que renascem sofrendo particularidades ditas pela nossa sociedade, muitas vezes por nós, anômalas. Porquanto a perseguição e a crueldade com que são batidos pela sociedade humana lhes impedem ou dificultam a execução dos encargos que trazem à existência física, quando não fazem deles criaturas hipócritas, com necessidade de mentir incessantemente para viver sob o que a bondade divina acendeu em benefício de todos. Esse é um chamamento de 1963 que André Luiz fala e traz para nós no sentido de dizer assim, olha, a sexualidade do outro diz respeito ao outro. Pensa que mais do que um corpo físico, o que se ama é o espírito. Porque se for só o corpo físico que se ama, independentemente de ser uma relação homem-homem, mulher-mulher ou homem-mulher, independentemente da forma, é só o corpo físico, é só biologia, é só instinto animal. E aí pouco faz diferença se são duas pessoas do mesmo sexo biológico ou pessoas de sexo biológico diferente. Porém, se a base da relação tem o amor, aí a pergunta é o contrário. O que importa o sexo biológico? O que importa? Se a relação entre dois seres é construída com base no amor, se o respeito entre esses seres, se a vivência deles, se o lar deles é construído com base no amor, o que importa? Quantos e quantos lares padronizados, usando a palavra de André Luiz, como normais, nesse padrão materialista e biológico, não há amor e não há respeito? Quantos? E é por isso que eu gosto tanto desse tema, porque ele nos traz reflexões muito profundas. E, novamente, para que não fiquem chateados comigo, fiquem chateados com o André Luiz, usando a palavra dele, hipocrisia. Hipocrisia que muitas das vezes nós forçamos irmãos nossos de caminhada a vivenciarem, e hipocrisias que muitas das vezes nos impomos. Nos impomos. E aí eu volto a dizer e relembrar o que eu coloquei lá no ponto 3 ou 4, ou 2. A doutrina espírita não proíbe. A doutrina espírita esclarece. E porque a gente já está passando do tempo, eu encerro. Antes de encerrar, né? A gente está num período de Páscoa. Acabamos de vivenciar a Páscoa. E a Páscoa fala de um dos momentos mais importantes da cristandade, da vida de Jesus.
O momento mais importante, que é quando ele reaparece. Ele não reaparece em corpo, ele reaparece em espírito. Depois de ter sido brutalmente torturado, porque ele foi torturado, ou a gente acha que ele morreu com 3 preguinhos na mão e no pé. Não. Ele foi torturado e morto, assassinado. É importante a gente ter isso em mente. Ele é o nosso modelo e guia. Ele era pobre, morava na periferia. Belém era a cidadezinha da cidadezinha. E ele se cercava de todos aqueles que queriam se conhecer. Ele não rotulava. Ele não rotulava. A relação dele com Maria de Magdala é belíssima. A relação que ele constrói espiritualmente falando com Paulo depois é magnânima. A relação dele com os apóstolos, o carinho que ele tinha por cada um deles. Mas acima de tudo, o respeito. E a gente, quando olha para a nossa sociedade, e nós espíritas, não podemos esquecer o nosso modelo guia para que a gente não repita na sociedade o que fizeram com ele. Ou o que ele disse e demonstrou e venceu que não era para fazer com os nossos irmãos. Então, aproveitar esse momento de Páscoa para refletir sobre isso. E aí, para a gente poder encerrar, eu leio o último trechinho que está no prefácio do livro Vida e Sexo, Emmanuel, em 1970. Não há proibição, com relação ao sexo, né? Ele diz assim, não há proibição, mas educação. Não há abstinência imposta, mas emprego digno, com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Não há indisciplina, mas controle. Não há impulso livre, mas responsabilidade. Fora disso, é teorizar simplesmente, para depois aprender ou reaprender com a experiência. Sem isso, será enganar-nos, lutar sem proveito, sofrer e recomeçar a obra da sublimação pessoal tantas vezes quanto se fizerem necessárias pelos mecanismos da reencarnação, porque a aplicação do sexo à luz do amor e da vida é assunto pertinente à consciência de cada um. O amor é o único caminho, como nos ensinou Jesus e como disse o apóstolo Paulo, quando, na força da violência, tentam tirar ele da prisão e ele permanece lá dentro dizendo: o amor é o único caminho. Então, mais do que observar vidas alheias, vamos olhar o que move o nosso comportamento no que diz respeito à relação com o outro. Quanto mais calcado no amor, mais em direção ao progresso nosso e do nosso parceiro ou parceira a gente está caminhando. Vamos fazer então a nossa prece, agradecendo a Jesus e aos espíritos amigos do nosso Rita de Cássia. Mestre querido, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade da reflexão. Te agradecemos, Mestre querido, pelas bênçãos, pelo envolvimento tão carinhoso que sentimos durante essa manhã. Que a tua paz, Senhor, adentre cada um dos lares aqui representados, que os trabalhadores espirituais do nosso Rita de Cássia encham de estímulo, de renovação, de ânimo cada um dos nossos companheiros que se conectam na reflexão dessa manhã de segunda. Abençoa, Senhor, todos aqueles que têm responsabilidade de comandar a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, para que, cientes das responsabilidades que têm, façam as melhores escolhas. Que seja então, Mestre querido, na tua bênção, na bênção dos guias e dos mentores espirituais do nosso Rita de Cássia, que nós possamos, de nossa parte, encerrar a reflexão dessa manhã,
guardando a paz e a serenidade em nossos corações. Um bom dia para todos.